vamos falar com o Theo Cury, que também está acompanhando todas as repercussões. E como a gente falava, Theo, é assunto polêmico. Bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Carol, tudo e com você? Tudo bem, Theo. Vamos lá, é um assunto que divide o meio político, que divide o meio do judiciário também, é claro. O que a gente pode trazer em termos de consenso no Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto? Esse consenso existe? Carol, não existe. Assim como não existe na política, no judiciário também não existe, ainda mais dentro do Supremo Tribunal Federal. Algumas alas pensam de maneiras distintas dentro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, foi o responsável por homologar a delação premiada do tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, quando ele estava preso. Isso, inclusive, fez com que ele pudesse deixar a prisão. Fazia parte do acordo de delação premiada que ele firmou com a Polícia Federal e que teve o aval do Supremo Tribunal Federal por meio do ministro Alexandre de Moraes. Então, já indica como pensa o ministro do Supremo Tribunal Federal. Há outras alas que pensam de maneira diferente. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, foi muito crítico do uso da delação premiada durante a Operação Lava Jato. A gente está falando de operações passadas, não com relação ao que acontece hoje, mas como um instrumento de tortura. Como disse o ministro, de maneira obviamente crítica. Disse, por exemplo, que as pessoas só eram soltas, liberadas, depois de confessarem e fazerem um acordo. Isso é uma vergonha. Claramente se tratava de prática de tortura usando o poder do Estado. É isso que se trata. Ele falou isso em maio do ano passado, com relação a críticas feitas à Operação Lava Jato. Ele foi um dos primeiros a criticar os métodos utilizados pela Força Tarefa de Curitiba lá em 2014, a partir de 2014. Então não é um consenso no Supremo Tribunal Federal de forma alguma, assim como também não é na política, no Congresso Nacional. Isso vai dar muito o que falar, pode inclusive perder a força. Lembrando, a Carol Rosito mencionou durante a conversa que a gente teve há pouco com ela sobre o que os juristas pensam. O fato de uma lei como essa não poder retroagir para envolver pessoas que já fecharam acordo de delação premiada ou pessoas que foram alvo delatadas nessas delações premiadas, nesses acordos de colaboração premiada. Então não pode retroagir somente daqui para frente, ou nos casos que ainda estão em aberto. Então, isso vai trazer um complicador para essas negociações até que esse texto seja fechado. Há um entendimento circulando no Congresso Nacional de que é um tema que foi retirado da gaveta para beneficiar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Acontece que o acordo já foi fechado. O acordo do tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, com a Polícia Federal, validado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, já foi fechado e as consequências dele estão na rua. As operações da Polícia Federal, uma série de investigações que foram abertas a partir do que foi delatado por ele, do que foi relatado por ele nesses depoimentos à Polícia Federal. Então, é um caso que já passou. Ou seja, valeria só para casos futuros. Então, isso pode fazer também com que perca a força a depender da avaliação dos congressistas, dos deputados e dos senadores. Então, é um tema que não tem consenso nem no Supremo Tribunal Federal, nem dentro do Congresso Nacional e que pode, inclusive, fazer com que se perca a força e naufrague essa tentativa de revitalizar, de ressuscitar esse projeto. Um ponto, né, Theo, quando a gente olha os casos em específico, porque na semana em que essa discussão ganha fôlego novamente na Câmara dos Deputados, a gente tem a divulgação de parte da delação de Rony Lessa, que é um caso de um homem que está preso e que fechou esse acordo de delação. Fechou esse acordo de delação e a gente pode dizer que essa investigação já está num patamar muito mais avançado. Já houve, inclusive, a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República nesse caso. Então, já é um caso mais ou menos dado como certo no Supremo Tribunal Federal, porque já houve a apresentação do relatório conclusivo da Polícia Federal, aquele relatório de 470 e poucas páginas apresentado pela Polícia Federal. Houve a deflagração de novas fases, inclusive, depois da prisão, com a prisão de outras duas pessoas que inclusive depois foram denunciadas, a própria denúncia da PGR, e agora cabe uma análise por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal sobre aceitar ou não essa denúncia. Então, já é considerado um caso mais ou menos dado como encerrado.
obviamente, novas informações podem surgir, como aconteceu, por exemplo, na semana passada, e a gente contou aqui, o depoimento do Rivaldo Barbosa, que ainda não tinha sido ouvido, queria ser ouvido e foi ouvido pela Polícia Federal e trouxe algumas informações que chamaram a atenção, como a gente contou aqui. Mas fato é que, de fato, houve essa divulgação por parte do ministro Alexandre de Moraes. Mas há, entre esses dispositivos tratados nesse projeto novo, nesse projeto que voltou à tona, projeto antigo de 2016, há um que criminaliza, que pune a divulgação do conteúdo das delações premiadas, que é um conteúdo sigiloso, porque envolve uma série de fatores. Lembrando que no caso do Rony Lessa, é uma delação que ainda, em sua grande maioria, segue sob sigilo. Apenas 2 anexos foram tornados públicos por uma determinação judicial. E aí não se enquadraria no que prevê esse projeto de criminalizar, que seria mais uma espécie de vazamento. O que aconteceu foi uma autorização do ministro que faz parte desse acordo de delação premiada. Até porque, depois disso, e o timing não é coincidência, o ministro autoriza a retirada de sigilo, ele tira o sigilo de 2 anexos dessa delação premiada e autoriza a transferência do Rony Lessa de Campo Grande para Tremembé. Faz parte desse acordo de delação premiada dele. Mas sim, há uma série de fatores. O timing é curioso de fato, há uma série de delações, no caso da Marielle, nos casos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, e faz parte de uma toada, de um movimento do Congresso Nacional, como por exemplo que prevê a anistia para os investigados e condenados do 8 de janeiro. Faz tudo parte de um combão dentro do Congresso Nacional.